Olá pessoal, eu me chamo Antônio Tito, sou acadêmico do curso de Medicina da Unifacide, sou também farmacêutico e iremos hoje tratar de um tema muito importante que é motivo de muitas dúvidas, e esse tema, medicamento de marca genérico e similar, qual a diferença? Faz parte da disciplina Medicina da Família e Comunidade 4, cujo professor é o Dr. Djalma Costa. Portanto, estamos aqui diante dessa pergunta, né? Você sabe a diferença entre os medicamentos genérico, similar, medicamento de referência, que é o meio do medicamento de marca? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Introduzindo um pouco o nosso seminário, é muito importante respondermos a uma pergunta que é básica, né? O que de fato vem a ser medicamento? Bom, medicamento ele é um produto farmacêutico composto por uma ou mais moléculas, né? O que é chamado de princípio ativo. Nós chamamos de princípio ativo esse composto, né, presente nos medicamentos, nas formulações. E o objetivo primário de todo medicamento é atingir um alvo específico no corpo, né? Que nós vamos dar o nome de sítio farmacológico, sítio de ação farmacológica, e buscar então promover benefícios a quem assim administra esse medicamento. Então, com milhares de fórmulas, né, de princípios ativos disponíveis no mercado para o tratamento das mais diversas, mais variadas doenças, muitas pessoas ficam na dúvida na hora de comprar medicamentos. E eu repito, é muito comum estarmos diante dessa situação. Seja pela marca do laboratório, pelo preço, né, por aconselhamento do médico ou do farmacêutico, ou ainda pelo receio de consumir medicamentos genéricos ou pela falta de conhecimento sobre o assunto. O fato é que muitas pessoas acabam por pagar mais caro nos chamados medicamentos de marca, que são os mesmos medicamentos de referência. Então, existem algumas diferenças, né, entre medicamentos sintéticos e biológicos. É uma outra denominação, é uma outra definição e diferenças que existem e que nós vamos aqui então elucidar. Então, os medicamentos biológicos, né, eles são produzidos a partir de seres vivos. Veja bem, por meio da combinação de DNA humano com sistemas celulares não humanos. Então, assim, dessa forma, né, os medicamentos biológicos, eles possuem moléculas grandes e em seu processo de produção, né, de manufatura, eles devem ser controlados para que não ocorram variações na sua estrutura durante essa fabricação. Então, assim, os medicamentos biológicos, eles são difíceis de serem digeridos pelo intestino, sendo administrados por injeção para chegar diretamente na corrente sanguínea e não passar por um desconforto, né, na deglutição, na própria digestão, por assim dizer. Já os medicamentos sintéticos, eles, por sua vez, né, eles são aqueles obtidos através da combinação de substâncias químicas, sendo que o princípio ativo deles, né, são moléculas pequenas e mais estáveis no organismo, o que faz com que eles sejam absorvidos rapidamente pelo nosso corpo. Então, assim, gente, conhecer as semelhanças e as diferenças entre os medicamentos é fundamental para que a gente possa medir o melhor custo-benefício na hora de comprar. E agora, nós iremos ver o que é cada tipo de medicamento. Aqueles 3 medicamentos que nós colocamos no início: o medicamento de marca ou de referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. Vamos ver as diferenças. E aqui nós estamos diante do medicamento de marca, né? O medicamento de marca, ele é também chamado de inovador. Por quê? Porque ele é aquele medicamento cujo princípio ativo ele foi o primeiro a obter registro no país. Certo? Isso só ocorre, na verdade, né, após a realização de pesquisas e testes que vão validar os seus efeitos e que mostrem a sua segurança para o consumo humano. A formulação do medicamento de marca é protegida por uma patente.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela analisa os dados das pesquisas e, através da Gerência Geral de Medicamentos, a GGMed, ela libera ou não a patente do princípio ativo para o laboratório. Então, o que vem a ser patente? A patente, ela nada mais é, né, do que uma proteção que é dada a um determinado laboratório, a uma determinada indústria farmacêutica que tomou a iniciativa de investir, né, recursos financeiros, e nós vamos aqui falar de vultuosos recursos financeiros, né, na casa de, muitas vezes, chega a bilhões de dólares, né, para se encontrar, para se descobrir uma nova forma farmacêutica que tenha uma ação reconhecidamente benéfica para o tratamento de alguma patologia, de alguma doença, enfim. Então, para que essa indústria, esse laboratório, ele possa assim, né, garantir um retorno financeiro desse seu investimento, né, é que se patenteia uma determinada fórmula farmacêutica para que esse laboratório tenha uma exclusividade de produção e assim ele consiga, então, tirar, digamos assim, entre aspas, esse investimento, né, que foi feito para a produção desse medicamento. Então, o processo, como ocorre o processo de liberação da patente, né? O processo de liberação, antes de mais nada, ele é um processo longo, né? Sendo necessário que o laboratório apresente os resultados das 3 fases de estudos. São os estudos pré-clínicos, os estudos clínicos e os estudos pós-clínicos que foram realizados naquela fórmula farmacêutica. E essas informações técnicas sobre a droga e a sua toxicidade, né? Os estudos que comprovam o seu prazo de validade, o texto da bula, a estimativa de preço de venda e um certificado emitido pela própria Anvisa, eles são obrigatórios e necessários para que garanta que a fábrica onde o medicamento será produzido siga os padrões estabelecidos por lei. Um medicamento inovador, que é um outro ponto, né, importante, ele vai levar de 9 a 14 meses para ser aprovado pela agência. A agência aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque nós estamos falando de Brasil. Assim como lá nos Estados Unidos existe a FDA, né, que é a Food and Drugs Administration, a Anvisa dos Estados Unidos, que são responsáveis também pelo mesmo processo lá. Então, o período de patente, ele gira em torno de 20 anos, com o objetivo, como eu falei, de proporcionar o retorno do investimento realizado na pesquisa do medicamento inovador pelo laboratório farmacêutico. Agora nós vamos aqui falar sobre o medicamento genérico. Bom, o que vem a ser o medicamento genérico, né? Pronto, quando a patente do medicamento inovador expira, a legislação brasileira ela permite que outros laboratórios passem a fabricar, passem a produzir o medicamento inovador, desde que comercializados pelo nome do seu princípio ativo. Isso é importante, é um ponto importante. Então, assim, para lançar um medicamento genérico, a empresa ela deve provar à Anvisa que o seu produto é uma cópia do medicamento inovador e que ele atende às normas dos órgãos regulatórios. E dessa forma, o genérico ele deve ter o mesmo fármaco, na mesma quantidade e na mesma forma farmacêutica do medicamento de referência. Isso aqui é obrigatório, é exigido por lei. O medicamento genérico ele precisa ter o mesmo fármaco, na mesma quantidade e na mesma forma farmacêutica do medicamento de referência. O genérico ele vai possuir a mesma eficácia do medicamento inovador, mas como não houve gastos com pesquisas, eles custam naturalmente, no mínimo, 35% a menos do que os remédios de marca. Isso porque o que de fato encarece o produto farmacêutico são os investimentos em pesquisa. São as pesquisas, de fato, são muito caras, né? Mas isso não quer dizer que não sejam realizados estudos.
Até porque é necessário garantir a bioequivalência do genérico em relação ao medicamento de referência. Bom, agora eu falei uma palavrinha nova aqui, né? Bioequivalência. Vamos falar então da bioequivalência. Que vem a ser então essa bioequivalência? Bioequivalência, gente, é a demonstração de equivalência farmacêutica entre os medicamentos apresentados. Dois medicamentos, nós estamos diante de dois medicamentos, um medicamento genérico e um medicamento de referência. Eles precisam ser equivalentes entre si. De que forma? Sob a mesma forma farmacológica, contendo idêntica composição quali e quantitativa de princípios ativos e que eles tenham biodisponibilidade. Outra palavrinha nova. O que vem a ser então a biodisponibilidade? É preciso que ambos, medicamento de referência e medicamento genérico, apresentem a mesma biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade então? A biodisponibilidade, gente, é a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma farmacêutica a partir da sua curva de concentração versus o tempo na circulação sistêmica, ou também na sua secreção pela urina, pelo trato urinário, quando estudado sob experimentos similares. Importantíssimo isso. Então eles têm que ter a mesma velocidade, extensão de absorção, né, do princípio ativo nas duas formas farmacêuticas, genérico e de marca, né? Isso dentro, tomando como parâmetro uma curva de concentração versus o tempo. Então, essa velocidade, essa extensão de absorção, ela tem que ser igual, né, na circulação sanguínea ou no trato urinário, na eliminação. Isso quando eles estão, vejam só, quando são estudados sob experimentos similares. Duas drogas, né, dois medicamentos com a mesma forma farmacêutica. Então, assim, os medicamentos genéricos, eles possuem regras de venda, regras de comercialização. Então, quais são elas? Eles não podem ser vendidos sob nome comercial. Não pode. Lembre que nós colocamos lá no slide anterior que eles precisam conter, né, na sua caixa, na sua embalagem, o nome genérico, o nome do princípio ativo. E não o nome comercial. O nome comercial é o medicamento de marca lá, o medicamento de referência, né? O genérico ele vai com o princípio ativo na caixa. Então, eles não podem ser vendidos sob o nome comercial, sendo que na sua caixa deve constar a denominação química do princípio ativo, além da tarja amarela com a frase medicamento genérico, conhecida como a Lei dos Genéricos. E essa lei, ela tem uma numeração, é a lei número 9787/99 de 1999. Lei que foi promulgada no ano de 1999. Então, assim, gente, a política de genéricos no Brasil, ela foi criada, né, a fim de ampliar o acesso da população aos medicamentos. O foco principal dos genéricos vendidos hoje são as doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. Essas doenças são tão importantes que elas, a nível de Sistema Único de Saúde, elas têm um programa específico só para elas, que é o programa Hiperdia, que nas unidades básicas de saúde são tratados, né, são acompanhados mais de perto os pacientes que são hipertensos e diabéticos. Então, hoje, né, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, é possível comprar medicamentos com valores até 65% menores do que antes, né, do que se permitia a venda de genéricos similares. Então, veja só, é uma redução considerável e que isso vai impactar num processo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Agora nós vamos tratar sobre os medicamentos similares. Bom, assim como ocorre, né, com o medicamento genérico, o similar ele tem o mesmo princípio ativo, concentração, forma farmacêutica, administração e indicação terapêutica do medicamento inovador. Mas esse aqui, o medicamento similar, diferentemente do medicamento genérico e diferentemente do medicamento de marca, ele é vendido com outro nome comercial. No entanto, gente, de acordo com a legislação vigente até 2002, parte dos medicamentos similares, eles poderiam não possuir comprovação de bioequivalência com a droga inovadora,
mas todos deveriam ser submetidos a testes pela Anvisa. Veja só, até 2002 eles não precisavam comprovar bioequivalência. Lembram do que a gente falou de bioequivalência? Precisa ter biodisponibilidade, a mesma biodisponibilidade, precisa apresentar a mesma forma farmacêutica, precisava ser quimicamente idêntico ao medicamento inovador. Né? Aliás, ele não precisava ter essa comprovação até 2002. Então, a obrigatoriedade de estudos, né, de equivalência farmacêutica, ele veio a surgir através de uma RDC, né, da Anvisa, RDC número 134/03 do ano de 2003. Então foi determinado que 21 princípios ativos específicos apresentassem comprovação de bioequivalência naquele ano. Veja só, 21 princípios ativos de todos que existiam no mercado precisavam apresentar comprovação de bioequivalência naquele ano, ou seja, 2003. E os demais, né, eles teriam até 2014 para apresentar os resultados à Anvisa. O que nós podemos inferir disso é que de 2014 para cá, todos os medicamentos similares eles possuem bioequivalência com os medicamentos inovadores, os medicamentos de marca, os medicamentos de referência. Portanto, a gente pode entender que são de fato confiáveis. Outro ponto, né, com relação aos medicamentos similares, né, é que da mesma forma que o medicamento de marca, a droga similar ela é vendida com um nome de fantasia. E esse nome ele precisa vir estampado na sua embalagem, seguido do princípio ativo. Não pode vir só o nome de marca, aliás, só o nome comercial, nome de fantasia. Precisa vir acompanhado do princípio ativo e da concentração daquele medicamento, tá? E, gente, como sua fabricação de medicamento similar, ela exige custos menores do que a de um medicamento inovador, o similar, logicamente, naturalmente, ele tende a ser mais barato. Para a gente ter uma ideia, gente, né, e aquilo que eu falei lá atrás, né, que pela redução do custo de até 65%, né, que impacta na fabricação, no preço final do medicamento similar, dos 11, vejam só, gente, é muito importante, dos 11 mil medicamentos registrados na Anvisa, estima-se que cerca de 8 mil são similares. Gente, é muito medicamento. É muito medicamento. De 11 mil, 8 mil medicamentos são similares. Isso, gente, só demonstra, né, que eles são, de fato, os mais vendidos, né, do mercado brasileiro. E a gente pode comprovar que isso né, que é em virtude, certamente, do baixo custo. Motivo esse, né, que a população dá preferência na hora de comprar. Nós estamos falando de um país, né, que uma gigantesca parcela da população está concentrada nas classes C, D e E. Né? E, logicamente, eles vão procurar pelo medicamento de menor custo. E, graças a Deus, que a legislação brasileira ela evoluiu no sentido de dar segurança a esses pacientes que fazem uso, né, dos medicamentos similares. Gente, agora vamos falar de um assunto importante, que é a intercambiabilidade de medicamentos. Na verdade, eu vou somente, né, deixar aqui um aperitivo sobre esse assunto, porque o assunto intercambiabilidade de medicamentos é um conteúdo vasto, amplo, que tem suas peculiaridades, né, que tem suas nuances, tem seus pormenores, seus detalhes, e que precisam, né, ser evidenciados, destacados com um maior cuidado. Então nós vamos enunciar o que vem a ser intercambiabilidade de medicamentos, deixando aqui um gancho para que nós produzamos um novo seminário sobre intercambiabilidade de medicamentos. Assunto para o nosso próximo seminário, e eu deixo aqui um aperitivo. O que é intercambiabilidade de medicamentos, para exatamente estimular a curiosidade de vocês. A intercambiabilidade de medicamentos, ela permite ao farmacêutico, ela é um processo, na verdade, é um processo que permite ao farmacêutico
substituir o medicamento de referência pelo seu medicamento genérico correspondente e vice-versa, e o medicamento de referência pelo seu medicamento similar, intercambiável e vice-versa. Portanto, o paciente chega com medicamento prescrito pelo médico, medicamento de referência, a intercambiabilidade de medicamentos, a depender do grau, a depender do tipo de medicamento, ele vai poder ser substituído ou intercambializado por um medicamento genérico, né? Ou se o paciente chegar com a receita com um medicamento genérico, também pode ser intercambiável pelo medicamento de referência. Certo? Perfeito. Uma outra forma de intercambializar é o medicamento de referência pelo medicamento similar e vice-versa. E essa imagem aqui, ela ilustra bem, né, esse processo. E por fim, concluindo o nosso seminário, aqui eu trouxe de forma resumida, né, para fechar essa nossa apresentação, essa imagem da farmacológica que nos coloca diante da mesma pergunta que nós iniciamos o seminário. Você sabe qual a diferença entre medicamentos de referência, genérico e similar? De forma resumida, o medicamento de referência é o medicamento original, que foi registrado primeiro após comprovação de eficácia e segurança, tem comercialização exclusiva, que é a patente, até que expire o prazo de patente do laboratório, em geral de 10 a 20 anos. O medicamento genérico, ele vai conter o mesmo princípio ativo e pode ser usado no lugar do medicamento de referência, mas não tem nome de marca para assegurar a intercambiabilidade. São realizados os testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência. O medicamento similar, hoje, também passa pelos mesmos testes exigidos para os genéricos. Uma lista da Anvisa informa quais são os similares já reconhecidos como intercambiáveis, ou seja, equivalentes aos respectivos medicamentos de referência. Portanto, nós chegamos aqui ao final do nosso seminário, né, sobre medicamentos de referência, genérico e similar. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível. E aqui nós colocamos à disposição de todos as nossas referências. Professor Djalma Costa, muito obrigado, doutor, pela oportunidade de poder estar falando sobre esse tema tão importante. Espero que nós tenhamos cumprido aqui com o nosso objetivo de esclarecer essas dúvidas tão recorrentes no nosso dia a dia. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.